uma das primeiras coisas que eu gosto de trabalhar a respeito do medo é o seguinte, anote isso, todo medo, ele vai afastar você da sua essência. Todo medo vai fazer com que você não seja mais você. Por quê? Quando você experiencia o medo, na maioria das vezes esse medo é algo que não está acontecendo. E quando você está pensando naquilo que não está acontecendo, você acaba saindo da sua essência, você sai do seu eu, do seu agora, e você fixa sua mente num pensamento de uma coisa que pode acontecer. Na maioria das vezes não está acontecendo. Tá? É diferente de você passar por uma situação e no momento sentir o medo, lutar e fugir, passou a situação, passou o medo. Entende isso? Não sei se vocês conseguem entender isso. Por exemplo, você vive um assalto. Na hora do assalto você vai morrer de medo. Né? A maioria das pessoas aqui acredita que vão sentir um medo. Agora, você pode passar a sua vida toda, né, se protegendo com medo de ser assaltado. E aí você pode ter dor, você pode ter síndrome do pânico por causa desse medo. Está acontecendo o assalto? Não. Então a pessoa, ela se identifica, olha isso, tá? Presta atenção nisso. A pessoa se identifica com uma imagem, a pessoa se identifica com um pensamento daquilo que pode acontecer. E ela se apega àquilo. Então por isso que eu falo que o primeiro problema do medo é a pessoa deixar de se identificar com o seu eu. E cara, isso é uma das coisas que a gente mais trabalha no México, que é um curso presencial que eu tenho aqui em Araçatuba, day training de um dia. É fazer você se conectar de volta com você mesmo. Por quê? Já até me perguntaram aí atrás, Rodrigo, mas como ressignificar o medo? Né? Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui hoje, tá? Valiosíssimas de como fazer isso. Mas primeiro, você precisa voltar para a sua essência. Você precisa voltar para o seu eu. E para isso, você vai ter que deixar de se identificar com o seu medo. E aí, o negócio é o seguinte: como deixar de se identificar com o seu medo? Uma das primeiras coisas que você tem que fazer para superar o seu medo é tentar ao máximo que você puder se aproximar dele. E eu sei que tem muita gente que vai ficar doida agora de escutar isso. E aí é para isso que eu estou aqui mesmo, para quebrar as conclusões mentais que você tem que te impedem de realizar o que tem que ser realizado. Porque pensa bem, o que é o medo? Medo é algo que eu não quero viver, que eu não quero experienciar, que eu não quero passar. Eu quero afastar aquilo de mim. Quantas coisas que você tem medo e que você tem controle 100% sobre aquilo? Escreve aí para mim. Fala aí o seu medo aí para mim. Eu tenho medo de morte. Qual o controle que você tem sobre a morte? Eu tenho medo de perder o emprego. Qual é o controle que você tem medo de perder? Eu sou empresário, eu tenho medo de falir. Qual é o controle que você tem sobre isso? Você controla 100% isso? 100%? Está nas suas mãos? Ou será que são coisas que dependem de outros fatores? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer para ressignificar o medo é se aproximar do medo. É mostrar que aquilo não é mais um problema para o seu cérebro. É mostrar que aquilo eu não preciso mais me proteger. Por quê? Se eu tenho medo, eu vou fazer de tudo para me proteger. E por isso que tudo aquilo que você tem mais medo é aquilo que você mais atrai. Por quê? Porque é aquilo que você mais presta atenção. Por que você presta atenção? Porque você precisa se proteger. Porque é um medo. Então esse é o primeiro passo que você pode fazer para ressignificar o seu medo. Se acostumar, se aproximar um pouquinho mais daquilo que você tem medo. Se você tem medo de dirigir num lugar muito movimentado, você precisa se aproximar mais disso. Você precisa entender os riscos de dirigir num lugar mais movimentado. Aceitar que pode acontecer alguma coisa, mas um acidente, por exemplo, errar o caminho,
se perder, mas você vai criar estratégias para você conseguir, vou dirigir mais devagar, vou botar um GPS, entendeu? Você vai se solucionar com esses medos que você cria na sua mente. Então, esse se aproximar do seu medo, você vai mudando a sua atitude perante aquilo que você tem medo. Por isso que as pessoas que têm muito medo, têm síndrome do pânico, elas não conseguem mudar, porque elas querem eliminar o medo.